Univesp, Projeto Integrador de Engenharia, Aproveitamento de Recursos Naturais para Manutenção de Praças Públicas. Hoje em dia, observa-se que é muito importante criar alternativas para auxiliar na economia de recursos naturais, pois a escassez está se tornando real. E para minimizar esse cenário, tem-se buscado outras opções sustentáveis, como por exemplo a captação de água pluvial, para a reutilização dela em diversas finalidades, causando um grande impacto ao meio ambiente, pois se tratando em longo prazo, a economia de água vai ser enorme e conscientizando a sociedade de que há a necessidade da economia. A água coletada pode ser utilizada para fins como irrigação e limpeza do espaço. Essa coleta de água vai acontecer através de calhas localizadas no telhado do coreto e das áreas de lazer cobertas e armazenada em um reservatório subterrâneo e através de um PLC permite acionar o sistema de irrigação conforme necessidade com o armazenamento de energia solar. Ao ponto de vista ambiental, o projeto contribui para a economia de água de qualidade e redução do orçamento público para a manutenção desses espaços, além da melhoria da qualidade de vida. A ideia de uso de praças para a finalidade desse projeto dá-se devido ao cenário de desenvolvimento econômico nesse contexto. A presença de espaços livres públicos, como as praças, sendo que isso contribui para a qualidade urbana e justificando a elaboração do trabalho e seus objetivos. Abordamos mudanças como aumento da urbanização e a utilização dos recursos naturais disponíveis. Vão contribuir muito para um ambiente mais equilibrado. Nós procuramos ilustrar o aproveitamento de água da chuva e luz solar para a manutenção da praça em colina, para irrigação e limpeza, e uso dos painéis solares para iluminação. Em uma sociedade sustentável, é medida pela qualidade de vida. Assim, é necessário conhecer as particularidades do nosso ecossistema. Para que as futuras gerações tenham esses recursos, foi com o aumento populacional, o consumo de água vem crescendo muito, e isso é discutido em nível global, principalmente com a poluição das águas, consumo excessivo e falta de orientação para evitar desperdícios. Considerando isso, Barlow e Clark falam que em 25 anos, até 2/3 da população mundial vai sofrer severamente com a escassez de água doce. Ressaltando que a distribuição é irregular pelo globo e depende muito do ecossistema desses diversos territórios. Hoje em dia, se fala muito da utilização de água da chuva em áreas urbanas e rurais. Isso é devido à escassez desse recurso de boa qualidade. Nesse contexto, existem muitos aspectos positivos no uso de água da chuva, pois possibilita a redução do consumo de água potável, diminuindo os custos de água fornecidas pelas concessionárias, minimização de enchentes e enxurradas. No Brasil, a conscientização já começou e já existem locais que fazem a captação de águas pluviais para a manutenção desses locais. Assim, verifica-se que o planejamento para o aproveitamento das águas pluviais
tem um papel fundamental nos recursos hídricos e percebe-se que a sustentabilidade é fator importante para o desenvolvimento de aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Para exemplo, nesse projeto, tem-se a Praça Vitor Civita, que no local havia um incinerador de lixo desativado devido ao desenvolvimento urbano. E após a desativação, as cooperativas de reciclagem pensaram em uma nova utilização para o local, a praça. Porém, o solo contaminado se tornou impróprio para a vida humana. E através de um acordo foi iniciado um processo de revitalização. A praça apresenta a utilização de água pluvial para a limpeza do espaço e dos sanitários. Todos os estudos são importantes e necessários. É também importante a interação da sociedade no processo, reduzindo o desperdício de recursos naturais que podem se tornar escassos. A ideia geral é utilizar um sistema de captação de água da chuva para irrigação e limpeza do espaço, minimizando o gasto de água e armazenamento de energia solar para iluminação com o uso de baterias, e na entrada do reservatório está ligada também uma tubulação com água da rede pública, para que no período de escassez venha a utilizá-la através de um PLC, vindo a fazer a conversão automática quando o nível cair. Essa saída do reservatório é conectada ao sistema de irrigação e torneiras, e com saídas independentes para quando parar a irrigação continue com água nas torneiras. E a irrigação das áreas verdes é programada no PLC variando conforme temperatura do ambiente. Agora podemos ver o funcionamento do reservatório de água, sendo o filtro o sistema que evita turbilhonamento, o que evita entrada de animais e odores vindo da rede pública de saneamento, e a boia. Essa ilustração define tudo o que foi explicado anteriormente: a alimentação da rede pública, a ligação através de uma válvula solenoide que será acionada pelo PLC quando necessário, e como podemos ver, a água sendo captada da calha no telhado, passando por um filtro, caindo no reservatório, que é controlado pelo sensor de nível, e através de uma bomba é feita a utilização para a manutenção. A bomba também sendo acionada pelo PLC quando necessário. A imagem mostrada através de uma imagem 3D ilustram bem o reservatório a ser utilizado nesse projeto local e como ele será utilizado, falando da saída da bomba indo para as torneiras e sistema de irrigação. Falando um pouco do sistema de iluminação, vamos utilizar luzes de LED que serão alimentadas por baterias fotovoltaicas através de um sistema de painéis solares, e também vai haver ligação com o sistema de alimentação da rede pública, fazendo a conversão automática quando as baterias descarregarem, para evitar a queda de energia, evitando a parada dos equipamentos elétricos. Nessa ilustração, podemos ver o sistema completo de captação de energia. O painel solar faz a captação de energia, passa por um controlador de carga para que a tensão não oscile na entrada das baterias, evitando queimar as baterias, que por si têm a carga em corrente contínua. Por isso, a utilização de um inversor que converte corrente contínua em corrente alternada e transmitido para os equipamentos elétricos.
Imagem mostra onde vai ser instalado os painéis solares, que vão ficar em telhados que se localizam nas áreas de lazer em volta da praça. Nesse sistema, a área total de captação de água da chuva considerada é de 100 metros quadrados, mostrando também a média da precipitação mensal para a cidade de Colina e a captação de água considerando aproveitamento igual a 75%. Estudamos também o cálculo da geração de energia solar, que nesse caso consideramos o uso de refletores LED 50 watts. Levando em consideração todas as lâmpadas, a geração seria mais que suficiente para manter o funcionamento dos equipamentos elétricos. Procuramos investigar a eficiência das ideias de sustentabilidade que o projeto propõe, percebendo-se a relação da população com o meio ambiente, e para esse objetivo foi aplicada uma entrevista online com 47 pessoas. Em relação ao meio ambiente, 95,7% dos entrevistados disseram que a água é o recurso mais importante a ser preservado, ficando somente atrás do ar e do solo. Aí é que vemos a importância desse e de outros projetos para a economia de água. Como vimos ao longo do desenvolvimento desse projeto, foi visto que com o crescimento da população é cada vez mais necessário medidas que visam a economia de água, e esse crescimento populacional trouxe diminuição de áreas verdes e de lazer. A ideia da coleta de água e energia solar em uma praça ficou bem plausível. A ideia foi vista tanto como atraente como relativamente nova nos dias atuais, já que muitas cidades não possuem tal sistema. E em relação aos custos dos materiais no projeto, são acessíveis. Canos irrigadores já estão disponíveis na praça, necessitando apenas de adaptação, e outros disponíveis através de reciclagem de materiais de construção, diminuindo o custo. E seremos todos beneficiados com economia de mais de 70 mil litros de água por ano, sendo o impacto positivo a médio e longo prazo. A utilização dos painéis possui um custo maior, mas pensando em longo prazo, a diminuição na conta de energia e sem a degradação do meio ambiente. Com base nisso, o projeto seria viável, podendo ser executado na praça em Colina ou em qualquer outra, pois esse sistema é adaptável e simples, e quanto mais áreas construídas como essa, melhor seria na questão de não desperdiçar água potável. As animações em 3D que nós vamos apresentar agora, que é de autoria própria do grupo, ela ilustra bem a solução do problema imposta por esse projeto. Ela diz como é a praça, área verde, os esguichos de irrigação, as torneiras de utilização para limpeza e manutenção do local e, dentre tudo, todo o processo de captação de água, telhados, calhas. Ela expressa também a iluminação, da onde vai estar instalados os painéis solares, como vai ser essa instalação, como vai ser essa utilização. E ilustrando nessas imagens agora, tentamos passar o mais fácil possível para vocês entenderem todo o processo desse projeto montado por esse grupo.